dia para você que está ligado na programação do SBT. Você viu que você estava em rede nacional de televisão, não é? Mas agora você se conecta à rede local e isso significa que a gente está mais perto um do outro. É hora de ver as notícias que mexem mesmo com a nossa vida. Alô, Distrito Federal e entorno, eu sou Felipe Malta. É hora de jornalismo responsável, que não perde o otimismo. Não perde o otimismo, mas puxa a orelha. Detran flagra motoristas em manobras perigosas no parque da cidade. Maicon Leão. Malta, em 20 minutinhos, a fiscalização do Detran flagrou 3 motoristas fazendo manobras arriscadas e outros 5, acredite, dirigindo sob influência de álcool. A gente traz, claro, quais punições esses motoristas receberam. É daqui a pouco. Mulher é morta a tiros dentro do hospital de base ao tentar esfaquear um médico. Como assim, Vanessa Vitória? Esse caso aconteceu no fim de semana. Imagina só, você vem buscar um atendimento médico e observa uma confusão e morte a tiro dentro do hospital. Daqui a pouquinho eu explico, Felipe, como é que esse médico entra nessa história e o que aconteceu. Mas essa mulher morreu bem aqui, ó, no centro de trauma. Daqui a pouquinho eu volto. Tá bom, bebê, até já. Homem mata namorado da enteada porque não concordava com o relacionamento. Pode um negócio desse, Kátia Gomes? O crime foi essa madrugada, Malta. O padrasto estava chegando em casa quando viu o namorado da enteada e também um amigo. Ele pegou uma arma, atirou contra os dois. Os dois morreram no local. Logo em seguida, ele teria atirado contra a própria cabeça e também morrido. Daqui a pouquinho eu volto com mais detalhes. A gente também vai falar de eleições 2022, o resultado das urnas aqui no Distrito Federal, na edição de hoje do SBT Brasília, que já está no ar. Mas antes de falar de eleições, vamos falar dos problemas que passam mandatos, chegam mandatos, passam governantes e eles continuam por aqui. É a violência que a gente enfrenta. Uma mulher foi morta a tiros dentro do hospital de base depois de tentar esfaquear um médico. A gente vai falar ao vivo agora com a repórter Vanessa Vitória, que vai explicar os detalhes desse caso pra gente. Bebê, boa tarde para você. Pelo que a gente entendeu, tudo começou quando um casal, olha só que você vê que coisa, esfaqueou um homem que precisou ser atendido no base. Começou assim mesmo? Oi, Felipe. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Então, a história, eu cheguei a conversar aqui, fazer uma apuração. Claro que a maioria das pessoas que estão aqui no centro de trauma hoje não eram as pessoas que estavam no sábado à noite devido ao plantão. Mas quais são as informações colhidas aqui no hospital, Felipe? Essa mulher, ela seria uma moradora de rua, uma pessoa em situação de rua que vivia com esse companheiro aqui nas imediações, provavelmente no setor comercial sul. Já era conhecida aqui do pessoal porque causava alguns problemas, enfim. No sábado, essa mulher com o companheiro acabou se desentendendo com outro homem e aí eles trocaram golpes de faca. Um ficou esfaqueado e veio para cá buscar atendimento. Logo em seguida, teria vindo o casal, a mulher e o homem. Ela já teria vindo com a bolsa com duas facas ali para golpear este homem. Então, o foco dela era vir para cá encontrar o desafeto. Essas são as informações colhidas aqui. Ela já estava com os punhais dentro da bolsa, tá? Aí ela entra lá, porque também teve uma informação do médico, né, que você citou, que o médico teria sido o alvo dela. Por quê? Porque teria feito o atendimento primeiro do desafeto e não do companheiro. Mas aí são as versões. Por que não tem tanta apuração oficial sobre isso, Felipe? Porque envolve um policial civil. E aí a corregedoria informa do sigilo. E diz que só vai falar com a imprensa depois que o caso for resolvido, entendido e investigado. Então vou explicar melhor em detalhes essa história. A briga entre o casal faz com que um homem atingido venha para cá. Logo em seguida vem esse casal, todos em situação de rua. A mulher já traz os punhais. Entra ali no centro de trauma e já estão sendo atendidos lá dentro da traumatologia. Ela decide pegar esses punhais aí, um ou dois, ou um, e ir lá no desafeto dela atingir, já que ele tinha agredido o companheiro dela. E aí começa toda uma confusão e todo mundo começa a correr. Ir para os consultórios médicos, os profissionais de saúde ficam em pânico, os pacientes também. Imagina só, você vem para um centro de triagem desse,
vai ser atendido e, de repente, acontece uma situação como essa. Tinha um policial civil aqui, Felipe. Ele estava acompanhando o sogro e aí ele decide agir, óbvio, né? Vai que acerta algum paciente, vai que acerta um médico. Ele pede essa mulher para se render, ele dá a voz de comando para ela, para que ela pare. E, segundo informações de testemunhas, ele não é ouvido e aí ele acaba atirando nessa mulher. Essa mulher morre ali mesmo, dentro do Centro de Traumatologia do Hospital de Base. Felipe, o que a gente apurou? Fiquei um pouquinho ali conversando com as pessoas, inclusive até aquele moço de blusa branca que está lá, ele não entrou, ele é um acompanhante, chegou com uma mulher, essa mulher veio vítima de acidente de trânsito, entrou direto com o corpo de bombeiros e ele ficou ali do lado de fora. Sabe por quê, Felipe? Por causa de um procedimento que é uma ordem que começou aqui no hospital de não deixar a acompanhante entrar. Se tivesse sido antes de sábado à noite, aquele moço não ia estar ali, não. Ele ia entrar. E um outro ponto, Felipe, é que não há uma vistoria de bolsa, eles não passam por uma revista, ninguém é revistado aqui. Você imagina um hospital desse tamanho. O Edilson está mostrando aqui a circulação de pessoas é gigantesca, fora o número de profissionais de saúde que trabalham aqui. Então, olha para você ver, dá para você ver todo mundo com bolsa, todo mundo com mochila, todo mundo com sacola. Ninguém abre para olhar se tem um punhal, se tem uma arma de fogo. Até perguntei, lá na emergência, quando é feita a triagem, tem algum tipo de detector de metais? Não, não tem. Então, o que eles dizem? Eu tentei apurar essa informação também com a assessoria de comunicação da PM. Olhei meu celular agora há pouco, ainda não tinha nenhuma resposta. Inclusive, liguei para a PM, que a informação é que antes tinha um policial militar que ficava fazendo aqui a escolta, tanto de profissionais de saúde quanto de pacientes, mas que não existe mais. Então, essa informação a gente não conseguiu confirmar se realmente tinha ou não. Mas o ponto é esse, agora segue a corregedoria investigando a ação desse policial civil que matou essa mulher aqui. E só para a gente concluir, Felipe, sobre o estado de saúde desses dois homens, né, os que brigaram, se desentenderam, o companheiro e o desafeto dessa mulher. O hospital não passou a atualização, então a gente não tem como dizer se eles já foram atendidos e liberados, se eles continuam internados aqui e qual era a gravidade dos ferimentos deles. Mas o ponto é esse, realmente teve aí, o IGES confirma, uma morte aqui, numa confusão envolvendo uma pessoa, uma mulher e um policial civil que tentou agir para evitar o pior. Eu volto com você. Obrigado, VV. A gente volta a falar contigo ainda nesta edição, se você tiver alguma outra informação oficial, mas pelo relato que você traz, a gente imagina que essa investigação interna da corporação há de concluir que esse policial agiu em legítima defesa deste médico que foi atacado, né? Lembrando, o Código Penal diz que legítima defesa é você agir de forma proporcional e com os meios que você tiver para se defender de uma agressão injusta e iminente ou para defender outra pessoa de uma agressão injusta ou iminente. Então esse homem agiu ali naquele momento porque percebeu que o médico também corria risco de vida. Vamos ver se caminhará desse jeito a apuração por parte da PCDF. Obrigado, tá, VV? A gente volta a se falar daqui a pouquinho. Uma mulher de 33 anos de idade foi encontrada morta dentro de casa na QNN3 em Ceilândia. Os vizinhos encontraram o corpo de Domingas de Almeida Silva depois de sentirem um cheiro estranho, vindo da kitnet onde ela morava. E acontece que esse corpo já estava em estado avançado de decomposição. A gente fala agora ao vivo com a repórter Kátia Gomes, que tem outros detalhes pra gente. Kátia, é com você. Escuta, parece que uma das suspeitas da polícia é que esse caso tenha sido mesmo feminicídio, não é? Isso mesmo, Malta. Essa é uma das suspeitas, mas a delegada que investiga o caso não descarta outras hipóteses, né? Eles estão, na verdade, ainda esperando sair o laudo do IML com as causas da morte para tentar identificar, né, se foi uma causa natural ou se ela realmente foi assassinada. Por enquanto, o caso está sendo investigado pela DEAN 2 aqui em Ceilândia. Inclusive, mais cedo, a delegada conversou com a imprensa e falou um pouco sobre esse caso, né? O que se sabe até agora? O que a gente sabe é que a Domingas, ela é do Piauí e morava sozinha aqui em Brasília. A irmã dela, que mora lá no Piauí, falou com ela na segunda-feira. Depois de segunda-feira, ela não teve mais notícias da irmã.
O corpo foi encontrado no sábado por vizinhos, porque eles sentiram um mau cheiro, um odor muito forte. E aí eles passaram ali no corredor, conseguiram abrir a janela e quando entraram, ela estava morta, deitada na cama, enrolada em um lençol. Então a polícia suspeita que ela tenha morrido entre terça e quarta-feira por causa do avançado estado de decomposição. E isso também atrapalha um pouco, né, a investigação da polícia, porque o laudo do IML acaba ficando um pouco mais prejudicado. Inclusive o corpo ainda nem foi liberado, eu conversei agora há pouco com a irmã, ela está no IML justamente aguardando esse laudo para tentar identificar as causas da morte. E por que a suspeita de feminicídio? Porque, segundo amigas da vítima, ela tem um ex-namorado, que esse ex-namorado a perseguia, segundo informações ali de amigas e testemunhas. Inclusive, ela tinha muito medo desse ex-namorado e, com frequência, ela mudava o número de telefone. Inclusive, ela pedia que as amigas não compartilhassem o telefone com ninguém, né? Ela passava aquele número, mas falava, olha, não passa meu telefone para ninguém. E é que ela não usava o nome de Domingas ali com os amigos e vizinhos. Ela se apresentava como Alice, né? Essa é uma informação que nós recebemos de amigas. Então, isso tudo aí é um quebra-cabeça que ainda está sendo montado pela delegacia, né, pela polícia, para tentar identificar realmente o autor desse crime e saber se esse ex-namorado dela, que, segundo testemunhas, fazia ameaças com frequência, se ele realmente é o responsável por esse crime, né? O que de fato a gente sabe é isso, por enquanto, que ela foi encontrada no sábado ali por vizinhos que perceberam um cheiro muito forte vindo do apartamento. Inclusive, Malta, nós tivemos lá agora há pouco, lá na rua onde ela morava, e essa rua é uma rua por ser conhecida por ser um ponto de tráfico de drogas. Inclusive, nem conseguimos parar o nosso carro. Assim que a gente chegou na rua, algumas pessoas ali começaram a ameaçar, fazer gestos para o nosso carro, pedindo que a equipe se retirasse ali do local. Aí nós avistamos onde ela morava. Ela morava numa casa ali que tem 2 andares e tem diversos quartos. Então ela morava em uma dessas kitnets. E foi justamente a vizinha ali que mora ao lado dela que percebeu o cheiro forte e conseguiu identificar o corpo e chamou a polícia, né? Então, todo o trabalho de investigação está sendo feito, primeiramente para tentar identificar as causas da morte. Inclusive, a delegada-chefe aqui da DEAN, Adriana Romano, conversou com a imprensa e ela disse, né, o que se sabe até agora sobre esse caso. Vamos ouvir essa entrevista. É tratado a princípio como um feminicídio, mas como o corpo dessa vítima foi encontrado em estado de putrefação, então nós temos que aguardar o resultado do IML para saber qual é a causa da morte dessa vítima, né, para dar prosseguimento das investigações. Então hoje nós vamos ver se é possível já ter uma resposta dessa causa, dessa morte, para a gente prosseguir com essa linha de investigação, mas não descartamos outras hipóteses também. Era uma mulher que vivia sozinha aqui no Distrito Federal, não tinha familiares, né? E é isso, gente. Em caso de suspeita de feminicídio, principalmente no contexto da violência doméstica, é muito importante que haja denúncias de pessoas que saibam que essas vítimas estão sendo vítimas de qualquer tipo de violência. E a gente fica se perguntando o que é possível fazer, porque tratar de feminicídio e da lei que ampara as mulheres é algo que a gente faz quase que diariamente. Será que há políticas públicas que podem garantir a essas mulheres mais proteção? Porque aparentemente a medida protetiva não costuma ser respeitada. Uma mulher que vive desse jeito sozinha está à mercê da vontade, da sanha assassina de um homem que, como fez, né? Acabou tirando a vida dela. Esse corpo foi descoberto dias depois numa imagem horrorosa. O que pode ser feito, né? Aproveitando que hoje a gente vai falar de eleições, dos nossos representantes para os próximos 4 anos, o que há de política pública que pode mudar a realidade dessas mulheres que estão padecendo na mão de homens violentos? Kátia, muito obrigado, pelas informações. Me chamou bastante a atenção você dizer dessa área perigosa que você corretamente decidiu não permanecer, porque eu faço esse comentário aqui lamentando muito. O Distrito Federal, até hoje, é
uma unidade da federação em que não há áreas em que a polícia não chega, não há áreas em que o Estado não tem acesso, diferentemente de grandes metrópoles como São Paulo e Rio de Janeiro, em que há territórios marcados onde a polícia e o Estado não podem chegar. Mas quando a gente vê uma situação como essa, não é? A gente temendo, como órgão de imprensa, estar presente em determinada região, porque teme pela segurança e pela integridade dos nossos profissionais, isso acende um sinal de alerta. A gente não pode deixar o Distrito Federal se tornar o que as grandes metrópoles do Brasil viraram, com limitação muito clara até onde o Estado vai e o Estado não vai. O Estado tem que ir aonde for necessário. E parte das instituições que o compõem são os veículos de imprensa. A gente precisa ter liberdade. É lamentável que você não tenha podido acessar esse local, mas você fez corretamente em nome da própria integridade. Obrigado, tá, Kátia? Muito bem, agora 11 horas e 54 minutos, nós estamos ao vivo e é hora de falar de eleições 2022. Hoje é 3 de outubro e a gente fala sobre as eleições aqui no DF. Ontem, os candidatos do Distrito Federal foram logo pela manhã fazer os votos às urnas. Apenas Isalci deixou para votar durante a tarde. O candidato à reeleição ao governo do Distrito Federal, Ibanez Rocha, votou no fim da manhã na região do Lago Sul, em Brasília, e cumprimentou apoiadores. Essa história de ganhar no primeiro ou no segundo turno, para mim não faz tanta diferença. Eu acho até que se tiver segundo turno é um momento de mais debate para a cidade. Afinal de contas, os nossos adversários fizeram muito poucas propostas e a gente não sabe ainda o que eles pensam para a cidade. Leandro Graz, candidato do Partido Verde, enfrentou uma longa fila. Acompanhado da mãe, se mostrou confiante. Nós estamos muito confiantes da nossa ida ao segundo turno e vamos, a partir de amanhã, dialogar com todos os outros candidatos. Leila Barros, candidata ao governo do DF pelo PDT, foi às urnas logo no começo da manhã em uma universidade de Águas Claras. A expectativa é positiva, a gente tem acompanhado as pesquisas, mas a gente também tem andado muito pela rua. Quem sabe aconteça uma surpresa aí para esse segundo turno. O candidato Paulo Otávio, do PSD, votou na companhia do filho. Disse que espera chegar ao segundo turno. Entendo que Brasília precisa disso. Alguém que trabalhe profundamente e resgate as questões sociais da cidade. Queca, do PSOL, também foi logo cedo votar na Asa Norte e aproveitou para reforçar a necessidade de mudança. Fizemos uma campanha linda, vocês acompanharam, que é a renovação da política do Distrito Federal e nós vamos estar à frente desse processo. Isalci Lucas, do PSDB, nem enfrentou fila para registrar o seu voto no início da tarde no Guará e estava otimista. Se você quer recuperar realmente Brasília, capital da esperança, capital das oportunidades, é isso. A gente se preparou para governar. SBT Eleições 2022. Nós já vamos ver o que disse o governador reeleito Ibanez Rocha logo depois que foi confirmado o resultado das urnas. Mas antes, olha só, ontem todo mundo foi votar com um certo medo, né, pelo clima de animosidade que a gente tem vivido no nosso país. Mas graças a Deus, houve apenas um problema pontual que a gente vai mostrar agora, que foi a tentativa de certos eleitores de violar o sigilo do voto. Poucas tentativas, mas houve. No mais, o que as pessoas precisaram ter foi paciência em algumas sessões, porque demorou para poder votar, mas nada que comprometesse o andamento do processo eleitoral aqui no DF. Quem chegou para votar no Paranoá encontrou a frente do Centro de Ensino Médio 1 tomada por santinhos. A mesma falta de respeito se repetiu em Taguatinga, na Asa Sul, na 907 Norte, e olha a situação da escola classe 15 de Sobradinho. Em vários locais, quem chegava para votar, além do documento ou da colinha, o eleitor teve que levar também paciência. Filas gigantescas se formavam em frente às sessões. Em alguns casos, os eleitores ficaram mais de 1 hora esperando. Às 5 da tarde, senhas começaram a ser distribuídas. É a primeira vez que eu venho votar e tem essa fila tão grande. Estou aqui já tem 2 horas. Eles juntaram 2 sessões em uma. Não tem organização, estão passando preferencial na frente, juntando muito preferencial em vez de fazer um revezamento. Há 2 horas esperando para poder votar. Disseram pra gente que a urna apresentou um mau funcionamento, mas que agora ela já voltou a funcionar. Enquanto a votação acontecia em todo o país, os dados relacionados à segurança das eleições eram processados nessa sala do Centro Integrado de Comando e Controle Nacional aqui em Brasília, onde um representante de cada estado trabalhava na geração de boletins sobre os crimes, que em todo o país passaram de 1000 registros.
Aqui no Distrito Federal, 3 pessoas foram flagradas tentando quebrar o sigilo do voto. Em um dos casos, no Recanto das Emas, uma mulher de 25 anos tentou fotografar a urna. O presidente da sessão percebeu e acionou a Polícia Militar, que conduziu a mulher à Polícia Federal. O outro, em Samambaia, um homem de 38 anos, também foi conduzido à PF. Ele teria utilizado o celular enquanto votava. No total, aqui foram presas 15 pessoas por crimes de compra de voto e boca de urna. Ontem nós escolhemos nossos representantes para a Câmara Distrital, para a Câmara Federal. Havia uma vaga para o Senado, também governador e presidente da República. Então agora a gente vai ver quem os brasilienses escolheram para nos representar na Câmara dos Deputados Federal e também no Senado. A ex-ministra da Mulher, Damares Alves, foi eleita para a única vaga do Senado nas eleições deste ano. Ela teve um total de 714 mil votos, o que representa quase a metade dos votos válidos. Já na Câmara dos Deputados, 3 dos 8 parlamentares da atual legislatura conseguiram se reeleger. São eles: Bia Kicis, do PL, ela teve o maior número de votos, Érica Cocai, do PT, e Júlio César, do Republicanos. 5 deputados vão estrear ou retornarão ao Congresso Nacional para o novo mandato. São eles: Fred Linhares, do Republicanos, Rafael Prudente, do MDB, professor Reginaldo Veras, do PV, Alberto e Gilvan Máximo, do Republicanos. Dos 8 deputados eleitos, 3 são do Republicanos e 2 são do PL. PT, MDB e PV ficaram com 1 deputado cada. As eleições deste ano representaram renovação de metade das cadeiras da Câmara Legislativa do Distrito Federal. 12 dos 24 deputados distritais da atual legislatura vão continuar na Câmara a partir do ano que vem. A outra metade será ocupada por novos nomes. Confira agora os distritais eleitos pela ordem de votação. Fábio Félix, do PSOL, foi o deputado mais votado dessas eleições. E foi seguido por Chico Vigilante, do PT, Max Maciel, também do PSOL, Daniel Donizete, do PL, Martins Machado, do Republicanos, Robério Negreiros, do PSD, Jorge Viana, do PSD, Jaqueline Silva, do Agir, Tiago Manzoni, do PL, Eduardo Pedrosa, do União Brasil, Joaquim Roriz Neto, do PL, Yolando, do MDB, Pastor Daniel Castro, do PP, Hermeto, do MDB, Roosevelt Vilela, do PL, Doutora Jane, do Agir, Rogério Morro da Cruz, do PMN, Gabriel Magno, do PT, João Carlos Professor Auditor, do Avante, Paula Belmonte, do Cidadania, Ricardo Vale, do PT, Wellington Luiz, do MDB, Pepa, do PP e Deise Amarilho, do PSB. O PL elegeu a maior bancada, com 4 deputados, seguido de PT e MDB, cada um com 3. PSD, PP, PSOL e Agir tiveram 2 deputados cada. Ficaram com apenas 1 deputado cada os partidos Republicanos, União Brasil, PMN, Avante, Cidadania e PSB. Apenas 4 mulheres foram eleitas para a próxima legislatura. Com 51.792 votos, Fábio Félix é o deputado distrital mais votado da história da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Deputado, parabéns pela eleição. Obrigado. Seja bem-vindo ao estúdio do SBT. Muito obrigado. Agradeço muito aos eleitores do Distrito Federal. Fiquei muito feliz, surpreso com esse resultado, né? Acho que a nossa cidade votou de forma tão contraditória, mas eu estou muito orgulhoso e muito feliz por a gente ter alcançado tanto voto e uma votação histórica. E é importante que essa votação histórica tenha acontecido nesse momento de transformação e de mudança no Brasil. Para que o nosso telespectador entenda o contexto, em 2018 o senhor foi eleito com 10.955, é isso, Exato. votos. Agora tem praticamente 5 vezes mais e a sua votação do último domingo coloca como o mais votado da história. Em segundo lugar vem o empresário Luiz Estevam, que em 1994 teve algo em torno de 46 mil votos. Você esperava essa eleição, quer dizer, porque você vem de 2018 com uma votação que o colocou na CLDF, mas não estava entre os mais votados, e agora é disparado o mais votado. Eu não esperava, eu esperava uma votação expressiva, a gente trabalhou muito, né? Minha expectativa é que a gente tivesse um reconhecimento na urna, porque foi um trabalho em muitas pautas, foi um trabalho de representatividade, de defesa dos direitos humanos, foi um trabalho de defesa dos direitos sociais, mas a minha expectativa não era tão grande. 51 mil votos, eu acho que é um recado forte
das urnas. Você sabe que eu sou o primeiro LGBTQIA+, assumido eleito deputado distrital e nunca resumi o meu mandato a essa pauta. Mas eu sei que essa pauta também é importante. Eu acho que fazer história também com representatividade na política é fundamental. Eu tenho muito orgulho dessa votação e quero honrar essa votação com um mandato combativo na Câmara do DF. Deputado, aproveitando que o senhor está aqui presente, a temática da violência especial contra as mulheres é algo que se impõe no noticiário quase que diariamente. O senhor estava aqui nos bastidores, assistiu ao que a gente comentou agora há pouco, de uma mulher que possivelmente foi morta por um companheiro com quem ela tinha algumas desavenças. Nesse aspecto de política pública voltada para a proteção das mulheres, o senhor, como deputado distrital mais votado, que caminho o senhor acha que a gente pode tomar nesses próximos 4 anos, na CLDF, também no Executivo, com o apoio da sociedade civil, para que isso seja definitivamente uma página virada? Eu quero só, antes de te passar a palavra, te contar uma coisa. Para nós é um desgosto ter que noticiar esse tipo de coisa. A gente noticia por uma obrigação, porque se a gente deixa de lado fatos como esse, parece que o mundo é muito bonito e que as mulheres não estão sofrendo o que estão sofrendo. Mas a vontade verdadeira, eu tenho certeza que de todos os colegas da imprensa, é que a gente tivesse que buscar outras pautas e não essa que é tão triste, tão trágica. Não, com certeza. Eu fui o relator da CPI de feminicídio no Distrito Federal. Nós temos um boom de feminicídio desde 2019 e a gente tem uma rede de atendimento absolutamente precária, frágil, que não dá conta de atender as mulheres da forma como deveria. Então, isso para nós é um problema hoje na cidade e o governo do Distrito Federal não ouve. Existem várias portas de entrada para denúncia ou para a mulher fazer um relato da violência, só que nenhuma delas tem consequência, resultado. A medida protetiva de urgência precisa de acompanhamento, então tem que ampliar o Provide, tem que ter mais DEANs espalhadas pela cidade, tem que ter benefício social também para as assistência social. Então, a gente fez mais de 80 recomendações ao governo do Distrito Federal, muitas delas que não foram atendidas. Nós aprovamos, inclusive, uma lei garantindo um programa de assistência para os órfãos do feminicídio, que são mais de 200 no Distrito Federal. A situação aqui é dramática e o governo do Distrito Federal precisa ligar o alerta. O nosso mandato tem um compromisso de ser combativo nessa pauta e continuar também sendo propositivo, fiscalizando esses serviços e sendo propositivo para a gente combater a violência contra a mulher no DF. Outra questão que a gente traz aqui com bastante frequência é a miséria, a fome, a necessidade extrema que uma parcela da nossa população tem vivido, evidentemente agravada pela pandemia, mas eu acho que aqui no Distrito Federal a gente que experimenta uma das desigualdades sociais mais extremas do nosso país. Que papel o senhor acha que a CLDF pode ter nos próximos 4 anos para amenizar e para trazer um pouco mais de orgulho? A gente não deveria ter aqui no DF o exemplo do mais pobre, o exemplo do mais rico, com uma distância tão grande e com o mais pobre passando tanta necessidade? Exatamente. Aqui é um dos territórios mais desiguais do país. A gente sempre varia entre o 1º e o 4º lugar, mas sempre está no ranking, né? E um péssimo ranking. Uma cidade que tem um orçamento público tão alto, chegando perto dos 50 bilhões e não consegue resolver o problema da assistência social e não consegue combater a desigualdade social. Então, a gente tem que ter uma ampliação, política pública de assistência social funcionando, ampliação de benefícios sociais. A gente precisa de uma renda cidadã no Distrito Federal para ampliar acesso à renda das pessoas. Não dá para contar só com o Auxílio Brasil, tem que ter uma renda própria. Eu apresentei, junto com o deputado Chico Vigilante e a deputada Arlete Sampaio, uma proposta de renda emergencial na última legislatura. O governador Ibanez Rocha, infelizmente, vetou a proposta, porque é preciso atacar dessa forma, fortalecendo a assistência social. Tem que ampliar a quantidade de CRAS na cidade, CREAS, para atender a população também e oportunizar, obviamente, com educação e emprego. Só assim se combate a desigualdade social e a Câmara Legislativa pode prestar um grande serviço, que é com independência política. Deputado, Felipe, não é eleito para ser puxadinho de governador. Deputado tem que ter independência para fiscalizar. E uma boa forma da gente fazer diferença no DF é fiscalizando a política pública de assistência e cobrando resultados do governo do DF. Olha, para a gente concluir, deputado, eu gostaria de lembrar o eleitor e também para a gente colocar aqui na nossa entrevista, o campo da esquerda teve de fato os 3 deputados mais votados, então é o senhor em primeiro lugar, Chico Vigilante em segundo do PT, em terceiro Max Maciel, também do PSOL. Mas é evidente que o campo adversário político de vocês também teve uma grande representatividade. Então eu queria encerrar esse nosso papo aqui perguntando qual é a disponibilidade dos senhores de buscar entendimento, porque eu acho que entre os nossos telespectadores, entre vários setores da sociedade, fica o sentimento de que a gente precisa de alguma maneira encontrar nossos pontos em comum
para poder avançar e atingir exatamente quem está precisando. Da parte dos senhores, existe uma disponibilidade para conversa, para que a CLDF possa trabalhar os próximos 4 anos e mudar realmente o que precisa para o povo do Distrito Federal? Com certeza, a palavra entendimento ela é fundamental. Nós temos muitas divergências e diferenças no Poder Legislativo, inclusive com o governo. Em vários momentos eu votei contra propostas do governo quando foi os repasses milionários para as empresas de ônibus, por exemplo. Mas em vários momentos também nós ajudamos de forma muito propositiva, votamos as matérias que são necessárias para o Distrito Federal. Então vai ter combatividade ao governo, mas vai ter muito entendimento. Se os deputados eleitos, os deputados que vão chegar na Câmara Legislativa agora, tiverem com um propósito realmente de melhorar as coisas no Distrito Federal, não tenho dúvida que vai ter muito entendimento. E eu estou muito feliz pela eleição de colegas, uma bancada maior de esquerda, que chega agora o meu colega de bancada, meu companheiro de partido, Max Maciel, que eu acho que é uma referência também na luta em defesa da periferia. Chega a Deise Amarillo, uma enfermeira também muito competente, qualificada, que entra para a bancada. Volta o Ricardo Vale, o deputado Ricardo Vale, também agora eleito o deputado Gabriel Magno, além do nosso líder, e o mais antigo deputado da Câmara, Chico Vigilante, que continua na Câmara Legislativa. Então eu acho que é muito importante essa ampliação da bancada de esquerda e eu acho que a gente vai conseguir fazer muito barulho, mas também vai ter muito entendimento. Muito obrigado pela presença. Obrigado. Para a gente encerrar, você pode agradecer seus eleitores, o senhor está com a câmera 1, eu tenho certeza que tem uma parcela do Distrito Federal que quer ouvi-lo agora na condição de eleito. Muito obrigado. Gente, eu queria agradecer muito a cada um e cada uma que votou e acreditou no nosso projeto. Nesses últimos 4 anos foram muito trabalho, a gente trabalhou muito e o meu compromisso é que a gente vai honrar os mais de 51 mil votos que nós tivemos batalhando pela população do Distrito Federal e fiscalizando com independência o governo do DF. Obrigado, deputado. Muito obrigado. Pessoal, o Distrito Federal foi a primeira unidade da federação a concluir a contagem de votos no país e ter definido a reeleição de Ibanez. O governador se disse surpreso com a vitória, mas já adiantou que o próximo mandato vem com mudanças. Passava das 8 horas da noite quando a queima de fogos de artifício anunciou a vitória. Ibanez Rocha, do MDB, foi reeleito governador do Distrito Federal, com 50,30% dos votos válidos. Cercado de amigos e familiares, ele se disse surpreso com a eleição em primeiro turno. Eu não esperava que fosse no primeiro turno. Eu achava que realmente a gente teria um segundo turno no Distrito Federal, mas eu estou muito feliz. E quero dizer a todos vocês que eu vou continuar trabalhando por essa cidade que eu acredito muito. Acredito muito no Distrito Federal, acredito muito que nós vamos continuar trabalhando por essa cidade da maneira que ela merece. Sem falar em nomes, Ibanez já adiantou que deverá promover mudanças no governo para os próximos 4 anos de mandato. Nós precisamos mudar, até porque é um novo governo, nós precisamos renovar. Temos que ver as forças políticas que se constituíram ao longo desse mandato, dessa eleição, e aí a partir disso nós vamos escolher quem serão as pessoas que vão caminhar conosco. Depois de comemorar em casa com familiares e amigos, Ibanez Rocha veio até o Centro de Convenções Ulisses Guimarães, onde se encontrou com apoiadores para agradecer pelo trabalho de todos e dar por encerrada a campanha. É essa a alegria de estar aqui hoje com vocês. É poder dizer que valeu a pena esses 4 anos de trabalho. Segundo colocado, com 26,25% dos votos válidos, Leandro Graz, do PV, acompanhou a apuração dos votos com familiares em um local que preferiu não divulgar. Com o resultado definido, foi ao encontro dos apoiadores de campanha que o aguardavam na Torre de TV e disse reconhecer o resultado das urnas. Respeitamos o resultado das urnas, parabenizo o governador Ibanez pela vitória e espero que o Distrito Federal viva dias melhores, viva dias de esperança. A população está sofrendo muito na fila do CRAS, na fila do exame, na fila da cirurgia. As escolas estão deterioradas, os professores estão desanimados, os policiais também. Então eu espero realmente que a gente tenha aí nos próximos anos um tempo de melhorias na cidade, porque a cidade está no seu pior momento, sem dúvida alguma. Já o candidato Paulo Otávio, do PSD, terminou a campanha eleitoral para governador em terceiro lugar, com 7,47% dos votos. Ele agradeceu aos eleitores e fez um balanço da campanha durante um breve pronunciamento. Tendo que resultado é para ser respeitado. Democraticamente, você perde, você ganha. Mas você faz um bom combate. E nós
travamos o bom combate. A ex-ministra do governo Bolsonaro, Damares Alves, foi eleita senadora pelo Distrito Federal. Vocês vejam, no começo da campanha, ela esteve aqui conosco ao vivo na sabatina que nós promovemos com as principais candidatas ao Senado. Naquela ocasião, Damares Alves e Rosilene do PT toparam vir à nossa entrevista e a candidata senadora Flávia Arruda não pôde comparecer. Mas naquele momento que esteve aqui com a gente ao vivo no estúdio, Damares estava um pouco atrás de Flávia nas pesquisas eleitorais. E ela disse aqui ao vivo, eu vou virar esse jogo e vou ser eleita. E foi. A candidata do Republicanos teve 44,98% dos votos. A ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos começou a campanha em desvantagem nas primeiras pesquisas que apontavam a candidata Flávia Arruda, do PL, em primeiro lugar na preferência dos eleitores, com uma vantagem acima de 10% em relação a Damares. Mas, na última semana, a ex-ministra da Mulher cresceu nas pesquisas e acabou eleita senadora pelo DF. Ela é advogada e pastora evangélica e pertence à ala ideológica de apoio a Jair Bolsonaro desde o início do mandato. Damares anunciou a candidatura com a preferência da primeira-dama Michele Bolsonaro. Durante a campanha, se manifestou como defensora das crianças e contrária às propostas da esquerda. Damares venceu com 44,98% dos votos. Flávia Arruda teve 27,05%. Ela é do mesmo partido do presidente e foi ministra da Secretaria de Governo da Presidência da República. Em terceiro, ficou a candidata do PT, Rosilene Correa, com 22,42%. De volta aos nossos assuntos locais, a gente fala agora sobre saúde. Eu estou custando a acreditar que tem pai e tem mãe que ainda não fez esse dever tão importante com seus filhos. A vacinação contra poliomielite foi prorrogada até o dia 28 de outubro aqui no Distrito Federal. A gente fala agora com o repórter Maicon Leão, que tem outros detalhes para a gente. Maicon, boa tarde para você. Então, a Secretaria de Saúde decidiu prorrogar porque a cobertura vacinal ainda está muito abaixo da expectativa, não é isso? Exatamente, Malta. Boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. Pouco mais de 53 mil crianças foram imunizadas até agora, o que representa ali cerca de 33% dessa faixa, quando o objetivo é imunizar 95%. E olha, o pior de tudo é que essa é a segunda vez que a campanha que começou lá em 8 de agosto é prorrogada. Primeiro, o Ministério da Saúde entendeu que ele em 9 de setembro ainda não tinha atingido uma quantidade ideal de crianças vacinadas e por isso prorrogou de novo até o dia 30, a última sexta-feira. Mas a Secretaria de Saúde aqui do Distrito Federal, analisando os dados, entendeu que era necessário prorrogar mais uma vez, agora até o dia 28 de outubro, para que os pais possam levar as crianças de 1 até 4 anos de idade para se imunizarem. E é importante, Malta, como a gente está falando, dos pais que têm criança nessa faixa etária se atentar para essa vacinação, que a gente está falando de uma doença que foi erradicada, na verdade de um vírus que foi erradicado aqui do Brasil em 1900, na verdade, ali, 1990, início dos anos 2000, conseguiu finalizar. Em 1994, o país recebeu, inclusive, uma certificação de que estávamos sem esse vírus. E é necessário justamente a vacinação, é o único meio de evitar que esse vírus volte a circular entre as nossas crianças. Talvez esse nome poliomielite, para muitos pais, possam não associar, mas a gente está falando justamente da paralisia infantil. Então você aí que tem criança de 1 a 4 anos de idade, leve essa criança para vacinar, procure a unidade básica de saúde para receber essa vacina, é rapidinho, não precisa fazer agendamento, nada disso, é só levar a criança até a unidade básica de saúde mais próxima e lá vai conseguir receber essa vacina e garantir, né, Malta, principalmente que a gente continue sem esse vírus circulando aqui nas nossas crianças, né, e claro, sem que ela desenvolva um risco. A gente está falando de uma doença que pode ser provocada por conta desse vírus, que trazer graves consequências para essas crianças, né? Ô, Maicon, é porque a gente não tem uma geração hoje numerosa que conviveu com a poliomielite, então a gente não sabe o que é, por isso que os pais estão deixando de vacinar esses meninos. Porque, na verdade, o meu amigo, minha amiga que está assistindo, quando você conversa com famílias cujos filhos tiveram a paralisia infantil, sabe como é que funciona? A criança está normalzinha, ela está lá vivendo a vida dela sem problema nenhum. Quando chega 10, 11, 12 anos, um dia ela dorme, no outro dia acorda já com dificuldade de caminhar. É um susto tão grande
Isso, a gente já mostrou tantos relatos aqui. E eu gostaria de reforçar esse pedido, não é porque o vírus não está presente que ele não pode voltar. Ele não está presente justamente pela nossa campanha de vacinação. Então, minha amiga telespectadora, meu amigo telespectador, não corra o risco de ter que enfrentar essa doença no seio da sua família, sendo que há uma vacina segura e testada ao longo de décadas para impedir que isso aconteça. Nós não podemos fazer isso, não. Obrigado, tá? Ó, vem cá, ô Maicon, e é a gotinha, não é? Não é pela gotinha que é essa vacinação? Exatamente, olha, nem Malta, dói, a gente tá falando nem dói. principalmente crianças de 1 a 4 anos. Então, é aquela gotinha rápido, não tem sofrimento para a criança e é só procurar a unidade básica de saúde. Muito obrigado, Maicon, pelas informações. A gente já volta a se falar. Ainda sobre saúde, Outubro Rosa é o mês de conscientização contra o câncer de mama. E uma pesquisa do IPEC revelou um dado preocupante. As mulheres estão subestimando a mamografia. 6 em cada 10 participantes acreditam que o autoexame é a principal forma de diagnosticar a doença. E isso é um erro. Ao olhar o exame, o médico não teve dúvidas. O tumor que a Mara tinha na mama era grande e agressivo. Ela descobriu por acaso, já que ficou 4 anos sem fazer a mamografia. Eu fazia o autoexame, nunca senti nada. Com certeza ele já estava aqui. E eu não consegui perceber. Quase 65% das mulheres no país pensam como a Mara. Acreditam que o autoexame é o principal meio para diagnosticar o câncer de mama. O Instituto de Inteligência em Pesquisa e Consultoria, o IPEC, ouviu mais de 1.300 brasileiras com 20 anos ou mais. Para mais da metade delas, não é necessário fazer a mamografia se o ultrassom não indicar alteração. O que é um grande erro, segundo esta médica especialista em câncer de mama do Hospital Beneficência Portuguesa. Toda mulher que completa 40 anos, normalmente ela deve fazer mamografia, independentemente de sintomas. E jamais um autoexame, uma avaliação clínica pode substituir um exame como esse. A mamografia é capaz de detectar lesões que a mulher nem imagina que tem. Alterações muito pequenas que são impossíveis de serem encontradas num exame clínico, segundo os médicos. Se o tumor for descoberto ainda no início, a paciente tem cerca de 95% de chance de cura. Desde os 35 anos, a Maria de Lourdes faz mamografia regularmente. Quando você faz o autoexame, né, que é apalpando a mama, muitas das vezes a gente não consegue perceber, né, não consegue sentir o nódulo. Né? Então, nada melhor do que fazer o exame de imagem, porque aí sim você vai ter toda a certeza e a segurança de que está tudo bem. E a Mara, que fez quimioterapia e passou por uma cirurgia para a retirada da mama, ganhou a chance de uma vida nova. A partir de agora, na agenda dela, um compromisso é inadiável. Hoje, eu sou a chata do exame. Faça os exames necessários para que você não tenha que passar por tudo isso. E aquele negócio, o câncer de mama, quando diagnosticado precocemente, tem elevadíssimas chances de cura. Então a gente tem que ter atenção com a nossa saúde. É óbvio que eu faço aqui um alerta, mas também é de forma lamentável que a gente diz que não é toda mulher que tem condição de fazer esse exame. Então, a Secretaria de Saúde precisa estar pronta para promover esse diagnóstico precoce, porque é óbvio que é mais barato diagnosticar precocemente do que diagnosticar no momento que a pessoa não tem muitas chances de cura mais. Agora, você que tem condições, não deixa passar. É cuidado com a sua saúde, a sua vida. Tanta gente te ama, não é por preguiça que você vai deixar de fazer a prevenção, não é? Ainda sobre saúde, pessoal, um levantamento do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos apontou que triplicou o número de diagnósticos de autismo nos últimos 30 anos no país. E um dos fatores, óbvio, né, é o maior conhecimento dos sinais do transtorno por parte dos pais e também pelos profissionais de saúde. Ele corre, pula, pinta, se diverte, como toda criança. Mas não espere que ele te olhe nos olhos ou brinque em grupo. Esse menino lindo e doce é autista. O que era uma desconfiança dos pais se confirmou. O diagnóstico veio logo depois que ele fez 2 anos. A gente foi lembrando de várias coisas, né? De que como ele era mais afável, né, com a gente, como ele ficou mais restrito, mais distante, mais rígido. Ele falava algumas coisas, algumas palavras curtas e depois ele parou de falar, balançar as mãos para
para ver, né, se quando tá feliz, balança a mão, quando tá triste, levanta a mão, com raiva. Não é uma doença. O nome completo já explica. Transtorno do espectro autista, TEA. É genético, mas não se sabe ainda o que desencadeia. Tem diferentes níveis, com pessoas absolutamente funcionais até as com limitações mais severas. Há 30 anos, a cada 150 crianças, uma era autista. Hoje, é uma a cada 44. Até 2013, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais estabelecia que só era possível cravar um caso de autismo em crianças a partir dos 3 anos de idade. Mas esse critério se modificou e agora entende-se que o diagnóstico pode e deve ser feito o quanto antes. Não é uma precipitação, mas a possibilidade de juntar as peças de um quebra-cabeças mais cedo. Segundo esta psiquiatra, coordenadora do Centro Especializado em TEA da Unifesp, o autismo é um assunto em pauta. Nunca se falou tanto sobre autismo, né? Na TV, nas novelas, em séries. Então a gente tem um aumento de informação para a sociedade. E aí os profissionais conseguem reconhecer, as famílias conseguem desconfiar e chegar mais precocemente para essa avaliação diagnóstica. A conclusão não é rápida, envolve o parecer de médicos e psicólogos. E quanto mais nova a criança, aproveita-se melhor a capacidade do cérebro de aprender e absorver informações e comportamentos. É preciso falar sobre o autismo para derrubar o preconceito. Eu espero que ele seja feliz e que ele viva num mundo melhor, onde as pessoas olhem menos ele com cara de pena e que olhem ele como um ser humano como qualquer outro. 12h24, talvez muitos de vocês que estão em casa agora já tenham almoçado, não é? E aí depois do almoço, o que tem que vir obrigatoriamente para mim? Com certeza, café. Você gosta de café? Tem mais um motivo para você tomar agora sem muita preocupação. Associou a bebida à redução do risco de doenças cardíacas e mais, o café, tomado do jeito certo e na quantidade correta, pode até garantir vida longa e mais próspera. Ah, o cafezinho? Tem gente que só começa o dia depois que toma pelo menos um pouquinho. Então o café dá uma despertada mesmo, para eu conseguir ficar um pouquinho mais ágil logo pela manhã. E se eu não tomar café durante o dia, eu tenho dor de cabeça. Só funciona com café. Quem ama café tem mais um motivo para tomar a bebida. Pesquisadores europeus descobriram que beber de 2 a 3 xícaras por dia da maioria dos tipos de cafés pode proteger a pessoa de doenças cardiovasculares e até mesmo de morte precoce. O estudo mostrou que o consumo de café moído reduziu o risco de morte em 27%, seguido por 14% para o descafeinado e 11% para o café solúvel com cafeína. Sempre existiu uma mística de que o café poderia causar algum dano, algum efeito colateral, por aumentar a frequência cardíaca, taquicardia, palpitação, aumento de pressão arterial. E o que vem se discutindo ao longo do tempo, de vários estudos que já saíram a respeito do café, é que isso nunca se provou, o malefício do café em relação aos efeitos cardiovasculares. Comer é comigo mesma. Agora, o cafezinho, esse eu dispenso. Até sou mineira e por lá todo mundo ama. Mas com esse novo estudo sobre a bebida, me vem uma dúvida na cabeça. Doutor, será que eu estou abrindo mão de ter um hábito saudável, de ter na minha vida uma bebida que vai me dar muito mais qualidade de vida? Realmente o café, tanto descafeinado quanto cafeinado, traz proteção para desfechos cardiovasculares, né, de óbito, de infarto, né, de acidente vascular cerebral. Nesta cafeteria na Asa Sul, os baristas, profissionais que preparam e servem diversas opções de bebidas à base de café, utilizam pelo menos 8 quilos do produto por mês. O estabelecimento vende, em média, 100 cafezinhos mensais. Os que mais saem são o expresso e o café coado mesmo. São os que mais agregam um sabor e uma experiência mais marcante no público. E o café é tão queridinho dos brasilienses que a gente pode até dizer que a capital federal tem uma rua de cafeterias. Olha o tanto na 115/116 Sul. Quase todo dia eu venho tomar um cafezinho. Essa rua tem bastante opção. Esse cafezinho para acordar assim, e colocar as ideias no eixo. Assim, faz toda a diferença. Agora, voltando ao estudo sobre os benefícios do café, será que para a galera que ama encher a bebida de açúcar,
A tal da longevidade e o distanciamento dos problemas cardíacos continuam valendo? Eu gosto de café feito na hora, com bastante açúcar e bem quente. Muito açúcar, bastante açúcar. Colocando o açúcar e excesso de açúcar no café, aí a gente perde o benefício da bebida, né? Porque o açúcar, nós sabemos perfeitamente os malefícios do açúcar, principalmente o açúcar refinado para a saúde. A Mônica conta que é amante de um cafezinho. Agora, mais do que nunca, vai continuar tomando e, claro, exercitando. Eu pratico canoa havaiana, eu pedalo e aí eu acho que o café pode ajudar. A gente quer viver bem, não adianta só viver muito, né? Também não adianta viver muito sem saúde. Eu quero que quando a morte chegar, ela vai me encontrar bem viva. Quase que eu não entendi o que ela falou. Realmente, o café é uma delícia e você que está em casa, se puder, eu já bebo café sem açúcar. Vá fazendo esse treinamento, tá? No começo a gente acha que, nossa senhora, tão amargo que vai subir um defunto, vai levantar o defunto do caixão. Mas depois você vai aprendendo a gostar do amargo e óbvio que cortando o açúcar faz muito sentido, né? Para nossa saúde. Muito bem, agora a gente vai voltar para o noticiário local. Eu não sei o que está acontecendo com o Lago Paranoá. Não sei. 2 pessoas se afogaram no lago nesse fim de semana e, infelizmente, a gente tem mostrado aqui no jornal com bastante frequência, salvo engano, esta é a 3ª segunda-feira consecutiva que a gente traz notícias do tipo, vários afogamentos que têm acontecido no lago e estão acabando da pior forma possível. Só nesse ano foram 7 mortes por afogamento no Lago Paranoá, segundo o Corpo de Bombeiros. Sobre esse assunto, a gente aciona agora a repórter Vanessa Vitória. VV, boa tarde para você outra vez. Parece que nos 2 casos desse último fim de semana, as vítimas tentaram ser reanimadas, mas não resistiram. Oi, Felipe, boa tarde de novo para você, para todo mundo que acompanha a gente. O que aconteceu? No de sábado, né, que foi uma tentativa de reanimação por 40 minutos. Já no domingo, rapaz de 20, a tentativa de reanimação de 1 hora e 40 minutos. A mulher no sábado morreu mesmo no local, não chegou a ser socorrida. Já o rapaz de 20 anos, no domingo de manhã, esse sim, foi conduzido, foi levado ao hospital de base. Por que a mulher não foi? Os bombeiros tentaram, realmente não tinha mais o que fazer. No caso dele, ele ainda foi socorrido, a gente não tem atualização sobre o estado de saúde, mas pela conversa que a gente estava tendo aqui, esse tempo de reanimação é bem longo. 1 hora e 40 minutos é bastante para alguém sobreviver, mas ele foi socorrido ainda com vida, né, com parada aí cardiorrespiratória, mas não saiu morto aqui do lago, não. A gente não tem atualização, tá? Foi levado para o hospital de base, Felipe, mas diante do tempo de salvamento é bastante para uma pessoa aguentar. Mas a gente vai conversar agora com o Tenente Lauton, que a gente estava justamente tentando entender o que está acontecendo aqui no lago. Será que tem mais gente afogando aqui? Será que tem mais gente corajosa entrando no lago? O que está acontecendo? Tem uma explicação para isso? É algo até difícil, mas com a frequência e com a constância, vem essa curiosidade na nossa cabeça e até o receio de ficar perto até das margens, já que tem gente afogando em área muito rasa, Felipe. Boa tarde, Tenente. Então, a gente conversou sobre isso nos bastidores, né? É difícil a gente chegar porque não é uma ciência exata, uma matemática concreta. Mas quais são as possibilidades? Por que tantas mortes aqui no lago? Boa tarde. Na verdade, nunca é só por um motivo, né? Sempre é uma junção de motivos que faz com que a pessoa venha se afogar. Principalmente agora, essa época do ano que a gente passou por uma época de um calor muito elevado, né? A associação de bebida alcoólica, a maioria desses afogamentos aconteceram, tinha álcool envolvido, e também a falta de conhecimento, né, da pessoa sobre o local que ela está, sobre o Lago Paranoá, sobre a profundidade, onde ele está, onde é que ele está mergulhando. Isso tudo aí corrobora assim para que aconteça essa tragédia. Tenente, dá para dizer que a bebida tem aí então uma participação? Não é feito um diagnóstico no corpo, na pessoa, nem nada. Quais são os indícios que vocês levam em conta para considerar isso, esse ponto? Bebeu e nadou? Na verdade, a gente acredita que a bebida é o principal fator para que culmine no afogamento, né? Porque quase todas as ocorrências que a gente vai de afogamento, a gente, através de testemunha, a gente pergunta, através de inspeção, ver se o local tinha algum tipo de bebida, a gente consegue notar que sim, ou as testemunhas falam que ela realmente tinha ingerido bebida alcoólica, ou a gente vê que
na embarcação que a pessoa estava, tinha umas garrafas vazias. Então a gente sempre associa essa bebida alcoólica com essas tragédias. Indícios fortes, né, Tenente? Inclusive, o Malta quer interagir aqui com a nossa entrevista. Malta, pode falar. Sabe o que eu queria, VV, que você trouxesse aí talvez um esclarecimento? Porque, assim, as ocorrências mais recentes, veja, teve um homem que foi buscar um boné no lago, pulou para pegar o boné, não voltou mais à superfície. Semana passada, um outro estava pescando, aí estava com a água na altura do joelho, quer dizer, muito rápido. Aí, quando viu, caiu num buraco, possivelmente provocado por uma manilha de drenagem de água de chuva, não subiu de novo à superfície, foi encontrado com um mulinete de pesca na mão, um negócio horrível. E agora, nesse fim de semana, a moça foi buscar o celular que caiu, né, na tentativa de recuperar, mesma coisa, pulou e não subiu. VV, o que é que acontece que a pessoa pula e não volta imediatamente? Não é que ela está se debatendo há muitos minutos e aí perde a força e submerge. Não é que a pessoa caiu num lugar de correnteza ou está com temporal, alguma coisa acontecendo. Gente, parece um afogamento que a gente custa entender. Parece coisa de outro mundo. A pessoa pula e não volta mais. Felipe, dá medo, né? A gente até comenta isso, assim, falando em bastidor mesmo. Será que tem alguma coisa errada no lago que acaba fazendo com que as pessoas morram afogadas? Eu conversei sobre isso com o tenente antes da gente entrar ao vivo e ele estava associando a questão da bebida mesmo. Por que ele falou isso? Ele falou assim, Vanessa, o pescador que você citou, testemunhas falaram que ele tinha bebido. O rapaz que foi buscar o chapéu tinha bebida na embarcação. Então, assim, todos esses casos, esse mesmo do rapaz de 20 anos, era muito cedinho, Felipe. 7 e pouquinho da manhã ele estava com a namorada, nas margens praticamente. Então, a gente sempre um indício que alguém comenta, olha, esses aí beberam ou passaram a noite virados e aí acabaram, né? Ele estava até comentando comigo que além dessa confusão mental que a bebida pode trazer, ela também traz mais coragem. As pessoas fiquem, meu chapéu caiu, eu vou pegar, eu tô ótimo, eu sei mergulhar, eu vou lá e caio, entende? Então, assim, ele associou muito essa questão da sua pergunta à questão realmente do álcool, tanto dando mais coragem para a pessoa entrar na água, quanto para fazer a confusão, para que na hora que ela passe por uma dificuldade, um aperto, ela não consiga sair do lago sozinha. Inclusive, eu estava perguntando para ele assim, mas tenente, não dá para colocar então, a gente vê, né, em área de mar, as bandeirinhas afixadas, aqui é perigoso, área de risco. É muito complicado, porque igual você falou, tem gente que, ele disse que não precisou mergulhar, de tão raso que estava. Então, o que acontece? O que eles têm aqui? O que o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal faz? Eles têm 5 pontos, né, tenente? Vou deixar até ele contar, senão eu conto tudo aqui. Eles têm 5 pontos de salvamento. E esse rapaz do domingo, ele poderia ter sido salvo, só que foi tão cedo, porque os bombeiros, eles ficam ali de prontidão, são 3, né, tenente, que ficam ali de prontidão a partir das 9 horas da manhã. São pontos com muitos banhistas. Então, são pontos já demarcados aqui no Lago Paranoá, que não tem tanto afogamento, Felipe, porque eles estão lá de prontidão. E aí, no momento que eles percebem que a pessoa está com um olho estranho, está se debatendo, eles já correm e pulam na água. Senão era muito pior do que isso, né, tenente? Com certeza. Nós possuímos 5 pontos, né? Principalmente Ponte JK, Ermida Dom Bosco, Piscinão do Lago Norte, a Praça dos Orixás e a Ponte do Bragueto. São locais que o pessoal em finais de semana e feriado eles costumam frequentar. Por isso que a gente deixa esses postos fixos com 3 militares especializados nesses pontos a pronto emprego. Tanto que nesses pontos, durante esse período do final de semana, não tem registro de afogamentos. E só tem registro de pessoas que estão ali passando mal, quase afogando, mas a gente está lá e a gente consegue fazer esse resgate e o principal, a gente consegue fazer a prevenção. Nesses pontos, o que a gente bate mais é a prevenção. A gente orienta, a gente demarca, a gente fala para não ir muito fundo, a gente fala que se a pessoa está indo muito fundo, a gente vai lá, busca a pessoa. E aí realmente isso aí na tecla que a gente bate nesses pontos. O Felipe ponderou muito a questão das pessoas indo pegar algo que caiu no lago, né? Que até a orientação que você falou que quer passar para o telespectador para não entrar de jeito nenhum. E eu associei a questão da bebida também a essa coragem de, por exemplo, tá em uma embarcação, o chapéu caiu, tá bêbado, tô corajoso, pulo. Ou até mesmo da própria confusão mental na hora de sair. Às vezes a pessoa até acredita que sabe nadar. E um outro ponto, Felipe, que o tenente também pontuou aqui, eu falei para ele, tenho medo,
porque não sei nadar. E ele estava falando assim, Vanessa, dificilmente alguém que não sabe nadar afoga, a não ser num acidente mesmo. Mas grande parte dos afogamentos são pessoas corajosas que entraram, como você disse, para pegar algum objeto ou porque se encorajaram ainda mais, porque sabiam nadar e ainda beberam. Não é isso, tenente? Exatamente. Esse é um ponto que até então a gente não tinha prestado atenção, que é o ponto de orientar as pessoas para que se perdeu alguma coisa no lago, se deixou cair um celular, seja qual for o equipamento ou chapéu, não vá buscar porque sua vida vale muito mais que isso, né? O bem material a gente consegue correr atrás depois, né? E em relação a ao fato dessa bebida dar coragem, né? Porque às vezes essas pessoas sabem nadar, mas elas sempre nadam em piscina. É uma coisa que, por exemplo, se você cansou numa piscina, você encosta na borda, você pisa no chão e você consegue descansar. Já no lago, o lago não tem borda, a profundidade do lago ela varia de até mais de 20 metros. E você estando nessa situação de desespero, onde você começa a afogar, você perde a razão, você começa a... Tanto que às vezes as pessoas que foram buscar os objetos, elas não lembram nem de largar o objeto que foi buscar para ajudar a boiar, ela não lembra de encher o pulmão para boiar. É por conta desse desespero quando começa a ter o afogamento. Tenente, e a orientação também para os banhistas, já que tem o calorão, a gente sabe que o Distrito Federal não tem mar, a galera vem aqui se refrescar no lago. A orientação é buscar pelo menos esses pontos onde os bombeiros estão de prontidão, os guarda-vidas estão ali posicionados e não tentar nenhum tipo de estratégia a partir de um determinado horário, que é quando vocês já chegaram. Vocês ficam de 9 da manhã até que horas? Até às 18 horas. Então buscar esse horário é uma orientação, procurar exatamente, você já falou os pontos aí, já fez a conscientização dos telespectadores para não pegar nada, mas a orientação é essa, não tem movimento, não tem bombeiro, não entra, mesmo que seja rasinho? Exatamente, a orientação é buscar os pontos de banho apenas nas áreas mais frequentadas, que são as áreas que tem os bombeiros. Evitar pontos sem movimentação nenhuma, a segurança da pessoa, né? Fora da água também. E procurar a orientação do bombeiro, ouvir bastante o que ele tem a dizer, não ignorar o bombeiro também. Muito obrigada, viu, tenente? Então, Felipe, é isso, ficam aí as orientações e realmente, pelo que eu conversei com o tenente aqui, o Lago Paranoá continua o mesmo, ele não mudou, não vem uma novidade, um buraco novo, uma estratégia nova de profundidade, não. O lago continua sendo o mesmo. O que mudaram aí foram as pessoas que vêm com mais frequência para cá e também os corajosos que bebem e nadam. Eu volto com você. E tem o pessoal que não está assistindo telejornal, bebê. Que a gente precisa chamar a atenção aqui dos nossos prezados telespectadores para que quando ouvirem de uma pessoa assim, hoje eu não assisto mais jornal não, eu vejo só as coisas na internet no meu celular, pois cuidado, porque a rede social e a internet, o WhatsApp, ele só traz pra gente aquilo que a gente quer ver, a nossa bolha, o nosso algoritmo. E aí, o que acontece, pode liberar a VV aí, por gentileza, porque aí eu quero só falar aqui com você que está em casa um negócio. É o seguinte, gente, se você ouvir uma pessoa dizendo assim, eu não vejo mais telejornal, que eu fico sabendo de tudo pela internet. Engraçado, porque nas redes sociais, quanto mais você vê determinado assunto, mais daquele assunto aparece para você. E aí há fatos importantes que se desenrolam na nossa região que você não fica sabendo e, portanto, você não liga seu sinal de alerta. Quantos golpes a gente não noticia aqui toda semana? Quem que cai em golpe? Quem não está assistindo o nosso jornal? Quantas vezes nós estamos noticiando acidentes aqui no Lago Paranoá? Quem é que não está ligando o sinal de alerta? Quem está indo para o lago todo fim de semana, esquecendo de dar uma olhadinha no noticiário para ver como é que estão as coisas. Porque eu tenho certeza que você que está em casa, que está vendo o que aconteceu nesse fim de semana, se for se divertir no lago na próxima sexta, sábado, domingo, vai falar assim, gente, atenção, nem no raso é para ficar desassistido, sem boia, sem colete, o negócio está perigoso, não é verdade? Mas as pessoas certas, as pessoas estão optando por, viver num mundinho delas de informação e esquecer o que está acontecendo fora do celular, que é tão importante que ela fique sabendo para poder se proteger. Agora você vai ver comigo uma confusão. Um casal brigou lá na estrutural durante esse desentendimento, a casa deles pegou fogo. 17 bombeiros trabalharam para conter as chamas que tomaram um dos cômodos. O fogo chegou a atingir 2 botijões de gás, mas os militares conseguiram controlar as chamas antes que eles explodissem. Segundo os bombeiros, o homem apresentava cortes nos braços e a esposa perfurações no peito. Os dois foram levados ao hospital. A Polícia Civil e os bombeiros vão investigar o que aconteceu.
Um homem matou a tiros o namorado da enteada, né? Não é filha, é enteada dele, porque não aceitava o relacionamento da enteada com esse rapaz. E aí um amigo do rapaz também foi assassinado simplesmente porque estava junto com ele no momento do crime. Meu Deus do céu, é assim que resolve um relacionamento com o qual você não concorda, meu pai? Kátia Gomes está com a gente ao vivo e tem outras informações sobre essa ocorrência. Kátia, que história foi essa, hein? Oi, Malta. Pois é, olha só que história triste. Esse padrasto, ele não aceitava o relacionamento da enteada de 17 anos com um vizinho de 19 anos, né? Um morador aqui de Samambaia também. Ontem, por volta de 11h30 da noite, ele quase já meia-noite, o padrasto, que foi identificado como Rafael, ele estava chegando em casa do trabalho, eu vou mostrar para vocês, ele morava nessa casa aqui de Portão Vermelho, bem essa daqui, essa casa da esquina. E aí, quando ele chegou em casa, o Júlio César Ferreira, ele estava sentado ali, próximo àquela casa ali de Portão Branco, aquela residência ali de Portão Branco, acompanhado de um amigo, o Diógenes Vitor de Jesus. Os dois estavam sentados, conversando, fumando narguilé, ouvindo música, né? Estavam ali, confraternizando. Nesse momento, o padrasto viu, né, o Júlio, que é o namorado da enteada, ele teria ido até a residência dele, até a casa, pegou uma arma e voltou. Foi nesse momento que ele atirou contra os dois. O Diógenes tentou correr, mas infelizmente acabou caindo na porta de casa e morrendo. O Júlio também tentou correr, mas ele acabou morrendo, Malta, ele caiu exatamente nesse gramado aqui. Tudo isso por causa de ciúmes que o padrasto tinha da enteada. A informação que nós recebemos é que logo depois do crime, segundo a polícia, o padrasto Rafael, ele foi encontrado morto com um tiro na cabeça na quadra 112 aqui de Samambaia. A suspeita é que ele tenha tirado a própria vida. Bom, quem está aqui ao meu lado é o José Rafael Silvestre, ele é padrasto do Diógenes, né, que é o amigo ali do Júlio, do namorado desse homem, né, que ele infelizmente também faleceu. Ele estava ali no lugar errado, na hora errada, acabou sendo vítima do padrasto do Júlio e ele não tinha absolutamente nada a ver com essa história. E além dele ter matado o seu enteado, ele também atirou na perna da tia dele, né? Teve isso? Isso, na minha cunhada. Ela estava saindo com o carro dos tiros, ele disparou na minha direção, da minha esposa, e acabou ainda acertando a minha cunhada na coxa. Eu relatei, mas me explica com as suas palavras, o que aconteceu ontem? Tava o seu enteado e o Júlio aqui na porta. O amigo dele em frente da casa do lado, Portão Amarelo. Tava com o som e fumando narguilé. Foi na hora que nós escutamos os gritos, tinha acabado de sair do banho, aí começou a gritaria, nós saímos para fora. Eu e minha mulher e minha cunhada, que ela mora na parte de cima, desceu também correndo. Na hora que nós vimos meu enteado ainda, ele estava vivo, porque ele só tinha levado tiro na perna. Quando nós fomos para tentar socorrê-lo, ele veio daqui, já trocando de pente, e começou a disparar contra a gente. Ele saiu atirando contra todo mundo da família? Se estivesse perto, ele queria matar. Eu não queria saber quem era. Eu só sei que aí ele deu 2 tiros no meu rumo, aí eu vim correndo de novo para casa. Quando eu cheguei no portão, aí ele atirou de novo, foi na hora que ele acertou a minha cunhada na perna. Meu Deus, que absurdo. E ele chegou a atirar assim, de perto contra o Diógenes ou ele atirou de longe? Ele chegou de perto e acertou 3 tiros na cabeça. E o meu enteado morreu com 6 tiros no corpo. Meu Deus, ele executou mesmo. E o Júlio, ele ainda chegou a correr atrás do Júlio, que parou bem ali no gramado. Eu não sei informar quantos foi, mas foi bastante também. E ao todo parece que foi mais de 26 tiros que teve de disparo. Isso tudo você como vizinho, né, do Rafael, que é o padrasto dessa jovem de 17 anos que não aceitava o relacionamento. Isso tudo é porque ele não queria o namoro dos dois? Não aceitava o namoro, ele tinha um ciúme dessa menina. Muita gente acha que ele tinha interesse nela, né, pelo ciúme que ele tinha para fazer essa barbaridade. Mas pelo jeito era como se fosse um interesse na menina. É porque não justifica uma agressão tão cruel dessa por conta de... O que ele fez... Meio que ele tirou a própria vida, não justifica, né? Mesmo assim, não fez justiça, né? Isso aí pra gente ele não teve justiça. Como é que está a sua cunhada? Ela recebeu um tiro na perna? Recebeu tiro, não precisou fazer cirurgia, teve alta, né? Mas
a médica, pelo que teve o laudo, se continuar sangrando ainda, ela tem que voltar, porque ela perdeu muito sangue. Como é que está a família? Sua esposa, né? Ele era filho único? Filho único, todo mundo abalado. Minha sogra, que está no base de remédio, minha esposa também. Porque minha esposa e minha cunhada tem pressão alta e tá todo mundo até agora sem entender, sem saber o que fazer, né? E a família aqui, né? Vou mostrar mais uma vez aqui para vocês. Aqui são duas casas. Tem uma casa aqui de esquina e tem aquela outra com portão onde tem... Isso. É um lote só, mas o padrasto que cometeu esse crime morava naquela primeira casa ali vermelha. A gente percebe que tá vazia, né? Cadê a esposa dele e a jovem? A polícia teve de retirar eles daí, porque o pessoal mesmo que eles não tenham culpa, o pessoal ficou muito revoltado, né? Aí retiraram isso, escoltado eles daí. E depois desse crime, a informação da polícia é que o padrasto, o Rafael, foi encontrado morto com um tiro na cabeça ali próximo a 112 Sul, né? Tudo indica que ele tirou a própria vida. Isso, foi encontrar lá na estação lá, aí com um tiro na cabeça. Então, o que nós sabemos, né? Que situação. Muito obrigada, meus sentimentos para você e toda a sua família. Malta, que história, né? Um padrasto com ciúmes da enteada matou duas pessoas, um namorado e um amigo que não tinha nada a ver. Atirou ainda contra uma mulher, né, que é a tia desse amigo e acabou tirando a própria vida. Eu volto com você. Eu não sei nem te dizer de onde que vem um sentimento como esse, porque não é um ciúme isso é patologia, isso beira a doença. Como é que pode a sensação, o desgosto pelo namorado da enteada virar vontade de matá-lo e depois provocar essa tragédia, matar o amigo que está com ele, tirar a própria vida depois? Minha gente, onde é que nós estamos parando? A nossa pouca disponibilidade de resolver as nossas questões na base da conversa, do diálogo e da paz, destruindo famílias, destruindo lares, porque a gente sucumbe à violência muito rápido. Aí a gente parece bicho. A nossa diferença pros animais é justamente a nossa capacidade de buscar entendimento, de conversar. Não gosta do namorado da enteada? Por que não gosta? Conversa com ela. Se você acha que não é um bom homem para sua filha, para o seu enteado, conversa com ela. No final das contas é ela mesma que vai fazer a decisão. Você concorda? Que não tem mais isso hoje, não tem mais como um pai e um padrasto hoje determinar o homem com quem a filha vai casar. Isso não existe mais. O que dá para fazer é criar bem essa pessoa. E quando você perceber que ela não está com uma pessoa direita, orientá-la, mostrar com amor e carinho: ó, minha filha, esse rapaz aí não dá certo. Agora, chegar ao ponto de matá-lo, matar um amigo dele, deixar uma família em pânico e depois tirar a própria vida, adiantou de quê, meu Deus do céu? Obrigado, tá, Kátia, pelas informações e pela delicadeza com que você tratou esse assunto com a família da outra vítima. Obrigado. Vamos continuar aqui o nosso noticiário. A cada 2 dias no país, aqui no Brasil, uma ação trabalhista é movida por discriminação a pessoas acima do peso. Desde o início desse ano até a metade do mês de setembro, mais de 100 processos deram entrada na Justiça do Trabalho. Por trás das risadas dos outros, Reinaldo sofria calado. Foram 2 anos assim. Eu ficava triste, né? Não tinha vontade de ir para a empresa. Eu fiquei assim, eu tive que passar com um psiquiatra. A discriminação por peso pode ser vivenciada de muitas maneiras e hoje tem nome: gordofobia. Quando o Reinaldo soube que poderia sair do emprego com os direitos garantidos, procurou uma advogada. Se a pessoa se sente indisposta a ir trabalhar por algo que está ocorrendo no ambiente de trabalho, ela pode entrar com a rescisão indireta, desde que ela consiga comprovar que, de fato, ela quer sair da empresa porque ela não consegue mais trabalhar por culpa da própria empresa. Todos os dias, milhares de pessoas acima do peso passam por constrangimento. São piadas de mau gosto, xingamentos e ridicularização. Mas é no ambiente profissional que mais casos têm sido denunciados. Ainda não há uma lei específica contra a gordofobia, mas a Justiça brasileira utiliza leis de combate ao preconceito para proteger a pessoa obesa. São crimes contra a honra, se caracterizada a ofensa à intimidade dessa pessoa ou à imagem que ela tem. Um levantamento mostra que de janeiro a setembro, uma ação trabalhista foi movida a cada 2 dias em todo o país, envolvendo vítimas de gordofobia. Já são 104 casos.
No ano passado, o total foi de 140, um crescimento alto se comparado aos anos anteriores. Ainda de acordo com a pesquisa, essa discriminação acontece principalmente em locais de trabalho como restaurantes, comércio varejista, bancos e hospitais. Vem aumentando efetivamente o grau de conscientização das vítimas e vem aumentando a responsabilidade das empresas em relação a coibir esse tipo de... Ainda sobre o mundo do trabalho, uma boa notícia, mas com uma ressalva. O desemprego no Brasil recuou para menos de 9% no trimestre que foi encerrado em agosto, segundo o IBGE. Agora, o detalhe, o número de trabalhadores sem carteira assinada, ou seja, a pessoa que está trabalhando de forma autônoma ou encontrou uma outra maneira de oferir renda para a família, esse número aumentou. Com 68 anos, Dona Maria Luísa já é aposentada, mas para complementar a renda, voltou a trabalhar. Conseguiu uma vaga de costureira sem carteira assinada. Eu estou como freelance, 2 vezes ou 3 assim por semana. Ela foi contratada para suprir a demanda, que aumentou bastante nesse ateliê na zona oeste do Rio. Mas a proprietária prefere esperar mais um pouco antes de oferecer empregos formais. Eu sigo com cautela sim, por isso a gente contrata de vez em quando freelancer, para não ter que assinar carteira e depois ter que demitir o funcionário. Mais uma vez, a abertura de vagas informais fez o mercado de trabalho reagir positivamente, segundo o IBGE. O número de trabalhadores como a Dona Maria Luísa bateu recorde. No mês passado, os empregados do setor privado sem carteira assinada somaram 13 milhões e 200 mil pessoas em todo o país. É a maior taxa da série histórica, que teve início em 2012. Para este economista do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, é para comemorar, mas até certo ponto. É um indicativo de que o mercado não está funcionando tão bem. Talvez porque a gente não esteja gerando empregos, né, mais estáveis, né, ou talvez porque o custo, né, da carga tributária sobre o trabalho às vezes torne um pouco impeditiva a formalização. No trimestre encerrado em agosto, 99 milhões de brasileiros tinham alguma atividade econômica, também o maior número nos últimos 10 anos. O índice de desemprego fechou em 8,9%. No mesmo período, a renda do trabalhador cresceu, impulsionada pela queda da inflação. Na medida em que esse processo inflacionário não está avançando tanto como vinha ocorrendo anteriormente, isso por si só já contribui para que haja uma preservação maior dos ganhos do trabalhador. Agentes do Detran flagraram 3 motoristas fazendo manobras perigosas no parque da cidade. E para quem ainda não sabe, utilizar o carro para fazer manobra perigosa em lugar público é uma infração gravíssima. E o motorista pode ter que pagar multa alta também, quando não vira crime de trânsito, dependendo da circunstância. Sobre esse assunto, a gente aciona agora o repórter Maicon Leão. Maicon, boa tarde para você. Qual que é o valor da multa, hein? Malta, pode chegar a R$3.000, é uma infração gravíssima, como você já disse, e aí o valor é multiplicado por 10 vezes e pode chegar, como a gente disse, a R$3.000. Claro, sem contar o risco de outras pessoas que estão ali ao redor. Essa fiscalização, a gente está falando de um recorte ali de 20 minutos que flagrou 3 motoristas fazendo essas manobras arriscadas ali no parque e um deles, inclusive, acessando ali o eixo monumental. Em um dos vídeos a gente percebe ele cantando o pneu ali para avançar, entrando no eixo monumental. Além, Malta, desses 3 motoristas aí fazendo essas manobras arriscadas, outros 5 estavam dirigindo sob o efeito de álcool. Era um evento, um encontro de carros antigos e aí sempre tem aqueles que querem se destacar, querem estragar o lazer dos outros, né? Esses estavam ali chamando a atenção e aí o Detran já estava de olho nessa galera que costuma fazer esse movimento ali. E aí observaram e conseguiram flagrar e notificar esses condutores. Quem está aqui ao meu lado é o Wesley Cavalcante, diretor de policiamento e fiscalização do Detran, que vai trazer mais detalhes pra gente. Era um evento pra galera ir lá, encontrar os carros antigos, observar, apreciar, feliz, mas como a gente disse, sempre tem aqueles que querem estragar a brincadeira dos outros e chamar a atenção com os carros, né? Só que não pode, né, diretor? Boa tarde. Boa tarde a todos. Realmente é um encontro lá de confraternização de carros antigos. O Detran até incentiva, contudo sempre tem aqueles que exageram, né? No caso, realizaram manobras perigosas que trazem grande prejuízo à segurança viária, podendo causar um atropelamento, um acidente até fatal.
Então a gente solicita até os organizadores que trabalhem lá com os frequentadores para isso não se voltar a repetir. É importante destacar que o problema não é o encontro dos carros, a galera pode se reunir, mas o problema é quando alguém começa a usar o carro ali para fazer as manobras, para chamar a atenção, que ali claramente colocava em risco até os próprios participantes do evento, né? Com certeza, o encontro ele é muito bem-vindo, né? Mas a questão das pessoas que exageram ali, que fazem as manobras perigosas, que ingerem bebida alcoólica e saem dirigindo os veículos, realmente trazem grande prejuízo à segurança viária. Diretor, a gente vê nas imagens que essas manobras aconteciam tanto lá no parque, perto dos participantes desse evento, até mesmo em outras vias de acesso importantes, como aqui o eixo monumental. A gente percebe em uma das imagens, o carro ele canta pneu para acessar aqui. Sim, aqueles poucos que fazem essas manobras, né, fazem tanto na saída do evento quanto no retorno para casa, né? Além de das manobras perigosas, aceleram demais o carro e realmente é um grande risco para o cidadão, para o usuário da via. E aí o Detran já estava de olho nesse pessoal que faz essas gracinhas. O que aconteceu com esses motoristas que foram flagrados? Eles foram autuados no caso da manobra perigosa, é uma infração gravíssima, né? A multa de quase R$3.000, é um fator 10 vezes multiplicador. A CNH deles vai ser suspensa e o veículo foi removido ao depósito Detran. Ou seja, era para voltar para casa tranquilo, ter aproveitado, voltou sem a carteira e sem o carro. Isso, era para ter aproveitado o encontro da melhor forma ali com a família e a gente avisa aqueles que insistirem em realizar manobras perigosas e beber e dirigir que o Detran, a fiscalização de trânsito, policiamento de trânsito está de olho. Outro detalhe, nesse caso, por exemplo, de quem faz a manobra, fica visível que tem algo errado ali, mas muitas vezes esse motorista que está dirigindo sob efeito do álcool, ele pensa, não, eu vou devagar, ninguém vai perceber, mas negativo, o Detran está de olho, inclusive 5 foram flagrados nessa situação? Isso, a fiscalização foi somente 20 minutos e a gestão de bebida alcoólica lá é grande, vamos levar um amigo da vez, né, voltar tranquilos para casa e com segurança. É importante essa questão que o senhor falou agora de eleger o amigo da vez, ou pelo menos combinar, não tem ninguém para dirigir, para levar o carro, olha, eu vou aproveitar e volto na próxima, eu bebo, organizar para não trazer risco. Isso, o amigo da vez é fundamental para não trazer o risco à segurança viária, que realmente quem bebe, dirige, perde realmente o controle do veículo muitas vezes em virtude do álcool no sangue. Além do risco, claro, tem também o prejuízo no bolso, na carteira. Quem é flagrado dirigindo depois de ingerir bebida alcoólica está sujeito a quais sanções? A infração também é gravíssima, né? Suspensão 12 meses e a multa também cerca de R$3.000. Ou seja, não é aquela cervejinha, não vai valer a pena todo esse prejuízo. Eu queria chamar a atenção, Malta, para um outro ponto. A gente não é contra as manobras, claro, é contra sim, no meio do parque, em vias públicas, mas não é contra que elas aconteçam. Mas para isso existem regras e tem que ser num local adequado também, né, diretor? Isso, esses eventos têm que ser autorizados pela Secretaria de Segurança e pelo Detran e em locais onde ofereçam a segurança necessária para esse tipo de atividade. Wesley Cavalcante, diretor de policiamento e fiscalização do Detran, obrigado pela participação do senhor aqui. É isso, né, Malta? Quer fazer as manobras? Faz, mas num lugar que você tenha segurança para você e para as outras pessoas. E, claro, não coloque em risco ninguém, né? As pessoas perderam completamente a noção. Não é que elas foram dirigir embriagadas, elas foram dirigir embriagadas, fazendo cavalo de pau para ver o que era mais bonita a manobra que cada um ia fazer. Meu Deus do céu, numa área pública. Maicon, recente aqui nós mostramos, eu acho que foi contigo que eu conversei ao vivo, de um evento que teve de manobras de automobilismo, que ali num evento com toda a segurança houve um acidente, um pequeno acidente, até uma senhora foi atingida. Isso com toda a segurança. Ainda corre-se o risco de alguém ser atingido. Agora, imagina quem simplesmente bebe, dirige, faz loucuras com o carro, independentemente de ter outros veículos ou gente em volta. Isso é uma loucura. Obrigado, tá, pelas informações. Obrigado pela participação. Boa semana pra gente. Deixa eu tirar agora um minutinho para a gente atualizar você que está em casa sobre o noticiário internacional. A passagem do furacão Ian pela Flórida deixou pelo menos 21 mortos. Semana passada, a gente conversou com uma brasiliense, que se eu não me engano ela era moradora do Pará, e que foi para os Estados Unidos, e de lá ela contou pra gente que realmente o clima estava tenso, embora no lugar onde ela estava se sentindo segura. Autoridades alertam que esses números podem aumentar muito nos próximos dias, porque ainda há centenas de pessoas desaparecidas e várias áreas alagadas de difícil acesso.
As imagens da Flórida se repetem na Carolina do Sul. My gosh. O Ian, que tinha sido rebaixado para tempestade tropical, ganhou força enquanto passava novamente pelo Oceano Atlântico e atingiu a categoria 1 da escala, que vai até 5. A chegada à cidade de Georgetown aconteceu por volta das 3 horas da tarde pelo horário de Brasília. Os governadores da Carolina do Sul e da Geórgia, que também está na rota do furacão, declararam estado de emergência, mas por enquanto não emitiram alertas para que a população deixe as casas. Na Flórida, onde o furacão passou com quase força máxima, atingindo a categoria 4, os efeitos ainda são sentidos. Muitas casas, principalmente as feitas de madeira, vieram abaixo. Eu fiquei o máximo que pude, mas temi pela minha vida e fui para uma outra feita de tijolos. Eu literalmente assisti minha casa desaparecer, disse James. Na cidade turística de Orlando, as ruas continuam cobertas pela água. Moradores chegaram a registrar um jacaré nadando pela enchente. Segundo o governador Ron DeSantis, quase 2 milhões de pessoas continuam sem energia elétrica. A eletricidade também não foi restabelecida em Cuba, onde o furacão deixou ao menos 4 mortos na última terça-feira. Mais de 80% do país continua no escuro. Moradores montaram barricadas nas ruas para protestar contra a falta de luz. Aqui em Washington, na Casa Branca, o presidente americano e a primeira-dama prestaram condolências às famílias das vítimas do furacão. Joe Biden disse que esta é uma crise não só da Flórida, mas de todos os Estados Unidos. Ele também informou que pretende fazer uma visita às áreas mais afetadas. Viagem ainda sem data marcada. O jacaré na inundação, vocês viram? De volta ao Brasil, uma pesquisa inédita mostra que quase 40% da extração de madeira da Amazônia não é autorizada. O levantamento aponta também que 15% da retirada ilegal aconteceu dentro de áreas protegidas. O estudo identificou entre agosto de 2020 e julho de 2021, extração de madeira sem autorização em uma área do tamanho da cidade de São Paulo, o que representa 38% de toda a área de exploração madeireira na região. O levantamento foi feito através do Sistema de Monitoramento da Exploração Madeireira, o SIMEX, integrado atualmente por Amazon, Imaflora, IDESAN e Instituto Centro de Vida. A rede usou imagens de satélite e dados públicos de autorizações emitidas pelos órgãos ambientais de 5 estados. Mato Grosso liderou o ranking da retirada de madeira ilegal, seguido do Pará. 15% da exploração ilegal de madeira ocorreu onde a atividade não é permitida de forma alguma. Terras indígenas e unidades de conservação do Pará, Mato Grosso e Amazonas. É importante que ações de comando e controle, fiscalizações, vistoria estejam acontecendo no campo, né, na floresta, para que consiga, de alguma forma, conter ou diminuir esse percentual. O Ministério da Justiça informou que realiza a Operação Guardiões do Bioma e conseguiu redução de 2% no desmatamento ilegal entre agosto do ano passado e julho deste ano. Os pesquisadores sugerem, além de mais fiscalização, incentivo ao manejo florestal sustentável. Atividade florestal, atividade madeireira na Amazônia, ela também é uma atividade muito importante. Ela gera emprego, ela gera renda, ela conserva a floresta desde que seja feito seguindo todos os requisitos legais e outros requisitos também. Existem várias certificações no mercado. A Secretaria de Meio Ambiente do Pará informou que nos últimos 2 anos a Força Estadual de Combate ao Desmatamento bloqueou a exploração ilegal de mais de 7 mil hectares de terras. O governo de Mato Grosso não respondeu aos nossos contatos. Vamos falar de um tema muito importante aqui agora? 116 crianças aguardam adoção aqui no Distrito Federal. E dessas, 17 têm algum problema de saúde. E exatamente por isso não têm sido escolhidas pelas famílias. Agora, hoje, o que a gente quer mostrar são histórias de coragem, de pessoas que têm tanto amor para compartilhar, que não se importam em mudar suas vidas completamente para cuidar de uma criança com alguma doença crônica. O pequeno Murilo tem 11 meses. Quem vê ele assim, querendo conversar com a mamãe,
não imagina que o rapazinho nasceu com hidranencefalia. Fiquei a par da questão da hidranencefalia, que ele nasceu com ela, né? Mas essa questão, para mim, não teve a menor importância, porque eu me apaixonei pelo ser humano Murilo, pela criança Murilo, pelo neném Murilo. E a partir daí me veio uma força muito grande de dar continuidade a essa história por meio do processo de adoção. Marina é técnica de enfermagem. Conheceu o Murilo na UTI neonatal do Hospital Materno Infantil de Brasília. Eu conheci o Murilo na UTI neonatal, no lugar onde eu trabalho, simplesmente passando pela UTI neonatal, como várias vezes a gente costuma fazer. E a partir dali eu vi essa criança, achei muito bonita, eu achei assim que chamou muita atenção, uma criança diferente. Eu não sabia que seria uma criança para adoção, que a mãe tinha a intenção de já colocá-lo para adoção. Eu fiquei sabendo depois. E aí, depois que eu fiquei sabendo, aí que eu me interessei mais ainda, porque eu já tinha encontrado com ele, eu já tinha visto, já o conhecia pessoalmente. Marina entrou com o processo de adoção e teve prioridade, não por causa dela, mas por causa do Murilo. Foi bem rápido, porque eu dei entrada no processo quando ele estava lá, em março, né? Ele nasceu em março e ele ficou alguns dias lá. E nesse tempo que ele estava lá, eu já estava entrando com o processo. Só que a gente não pode fazer, um detalhe interessante que eu gosto de falar, é que não pode ser adoção direta. Então, pelo fato de eu trabalhar lá, de eu tê-lo conhecido, isso não fez com que esse processo fosse agilizado por causa de mim, mas por causa dele. Porque é sempre o melhor para a criança no processo de adoção. Para aumentar as possibilidades de adoção de crianças que não fazem parte do perfil normalmente procurado por adotantes, a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal criou o programa Em Busca de um Lar, para sensibilizar os futuros papais a escolher meninos e meninas que têm idades avançadas, problemas de saúde ou que fazem parte de grupos de irmãos. Essa modalidade de adoção tem que ser melhor incentivada, até porque a legislação garante uma tramitação prioritária, seja no processo de habilitação do candidato que deseja acolher esse perfil, seja no processo de adoção onde já houve a concretização do acolhimento adotivo. A tramitação prioritária garante celeridade e a conclusão rápida desse processo, de maneira a garantir plena segurança jurídica, tanto aos adotantes, quanto principalmente à criança que foi adotada. Juliane e Gustavo são papais de primeira viagem. O casal decidiu pela adoção em junho de 2020. E há 4 meses, com a chegada do Giovanni, de 3 aninhos, que nasceu com paralisia cerebral, a família está completa. Por um acaso, eu entrei no nosso processo, né, lá no site do TJ, e eu vi o programa de busca ativa aqui do DF, que é Em Busca de um Lar. Aí quando eu rolei a página, tinha a fotinho desse amorzinho aqui. E ele... ali foi eu não sei explicar, foi uma ligação instantânea, que a nossa família já estava ali. E aquela ansiedade e tudo mais de estar junto logo. Aí eles fizeram a entrevista com a gente, e antes da gente ter o primeiro contato ao vivo, né, com o G, eles perguntaram se a gente gostaria de prosseguir. Mais uma vez a gente falou que sim, e prosseguimos, né. Na sexta-feira da semana a gente teve nosso primeiro encontro com o G, e eu não sei descrever o que a gente sentiu.
Não sei. Porque era a nossa família que estava ali, sabe? Era a nossa família que estava se formando naquele momento. Atualmente, no Distrito Federal, 116 crianças e adolescentes esperam por um lar. 17 apresentam algum problema de saúde. Neste ano, até o momento, nenhuma adoção deste tipo foi concretizada. Juliane e Gustavo recomendam a experiência positiva de amar alguém tão especial. Uma adaptação bem tranquila, bem natural. Não teve... Logo ele chamou a avó de vó, as vós de vós, né? Os vovôs, os tios. Ele rapidamente criou vínculo, né? E foi muito natural, assim. Tanto é que, né, ele veio para casa com uma semana, né, de aproximação. Por causa disso, né? Que ele já era nosso filho. E não são apenas casais que podem adotar. Homens e mulheres solteiros também podem vivenciar a experiência de amar, educar e proteger um filho. A Constituição Federal, de forma muito clara, reconhece uma unidade familiar composta por um solteiro, seja homem, seja mulher. As regras de avaliação do candidato solteiro são as mesmas aplicadas a casais heterossexuais ou casais homoafetivos. A Marina, além de ter escolhido um filho mais que especial, ainda é mãe solo. Faz parte do grupo de adoção monoparental. Experimentou a maternidade pela primeira vez aos 57 anos e quer em breve aumentar a família. Nunca é tarde para a gente fazer nada na nossa vida e nunca é tarde para ser mãe, porque esse nosso convívio, essa criação de vínculo cada dia mais forte, tem sido uma experiência maravilhosa, uma experiência de amor, uma experiência de aprendizado. É muita coisa, né, filho, que a gente está descobrindo. E essa descoberta, ela é também, ela é dos dois lados. Eu tenho certeza que isso acontece com ele também, assim como está acontecendo comigo, né, meu amor? É um amor sem medida. É um tipo de amor que a mamãe não conhecia. E hoje quem vai contar um pouco como vai ser a semana em Poliana Moça é a Violeta, personagem interpretada pela atriz Gabriela Saad. Conta pra gente, Violeta. Olá, queridos brasilienses! Poliana Moça tá imperdível essa semana. Vamos aos spoilers? Marcelo é espancado pelos bandidos na comunidade. Davi, Gleice e Vinícius resgatam Marcelo. Vem cá, deixa eu te ajudar. Tudo bem? Cuidado, hein? Sobe aqui. Vem. O Pinóquio foi atrás do Otto. Mas o Roger impediu e levou ele de volta para Luke Fortec. De conversar com as pessoas. Quando é você que tá conversando, tudo é problema. Eugênia não deixa Davi chegar perto das crianças por causa da contaminação. Meu Deus, sai de perto dele agora. Vocês vão ser contaminados. Luca descobre que Roger furtou Pinóquio de Otto. Não tem muito tempo, a casa do Otto foi invadida e alguns itens foram subtraídos, o que eu acho que foi só para distrair. Porque entre eles tinha um boneco lá que sumiu. Poliana pensa em unir os amigos, tipo a trupe Vagalume. Ela esboça um plano de criar uma super máscara e pede ajuda pro pai. Gostei. Muito bem pensado. Pinóquio vai até o hospital, não usa máscara e diz que é imune ao vírus. Eu não preciso usar isso. Aí, sou imune. Percebi que ele desativou o GPS. Boneco. Pega esse boneco. Desesperada, Cecília vai ao CLL pedindo socorro. Seu bebê está com febre. Desatento e depressa, Marcelo socorre, mas sem máscara, o leva para o hospital. Celeste revela o grande segredo de que ela é filha da Tânia. Eu não queria te contar dessa maneira. Ela nunca me falou nada. É isso aí, pessoal. Como vocês viram, não dá pra perder nada. Eu fico por aqui. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, obrigado, Violeta. Então, não perca Poliana Moça de segunda a sexta, às 8h30 da noite.
Obrigado pela sua companhia hoje, boa semana para todos nós. E agora é hora do SBT Esportes Brasil. Tchau!